Os critérios fundamentais. Quando falamos em canto litúrgico, né, temos que considerar o seguinte: o canto litúrgico, a música ali na letra B, no primeiro parágrafo, né? Canto litúrgico, música ritual. O concílio nos ensina que a música sacra, ou seja, o canto litúrgico, será tanto mais santo quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica, quer como expressão mais suave da oração, quer favorecendo a unanimidade, quer, enfim, dando maior solenidade aos ritos sagrados. Ou seja, o canto será autenticamente litúrgico se ele estiver unido àquilo que nós estamos celebrando. Então estamos celebrando o tempo pascal, aí estamos nós lá cantando o tempo do advento. Ou seja, conhecer a liturgia para que o canto esteja intimamente relacionado, unido com o que nós estamos celebrando. O canto será tanto mais litúrgico, terá mais a sua autenticidade quando ele expressar suavemente a oração. Nós temos uma letra, por exemplo: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Entenderam o que significa expressar com suavidade a oração? Ou seja, uma letra que às vezes nós leríamos não traduziria o sentimento e a suavidade da oração que uma música bem feita, bem revestida, expressa, toca, né? E aqui nós temos que tomar cuidado com aquele negócio, né? Uma música boa é aquela que faz a gente chorar, faz a gente aquela coisa e sai da missa assim. Tem que tomar cuidado um pouquinho com isso, né? A música não serve para nos colocar no estado de êxtase, mas ela serve para nós encontrarmos o Senhor e bebermos de seu Espírito. A música tem que ter uma retórica própria, ela transmite um sentimento. Cristo venceu, aleluia. Perceberam a força disso? A profissão de fé disso? E aí, nós temos que ter esse cuidado também na maneira de execução. Favorecer a unanimidade, ou seja, o canto, ele tem essa função de congregar o povo. E por isso é importante, em algumas partes, que a Assembleia cante junto, manifeste isso. O que significa isso? Quando a gente vai para um estádio de futebol, é um grupo heterogêneo, né? Isso, ou seja, a gente não sabe quem que é todo mundo, quem vem de onde, quem faz o que e tudo mais. E aí, de repente, quando entra a equipe, o time, aí alguém grita, olé, lararara, aí todo mundo vai gritar junto. O que isso significa? Está favorecendo a unanimidade daquele povo. Está todo mundo com o mesmo sentimento, todo mundo congregando do mesmo espírito. O canto litúrgico ele deve fazer isso também, favorecer esta unanimidade da Assembleia, tornando a Assembleia um só corpo. E dar solenidade às ações litúrgicas, às celebrações, né? É muito importante ter esse cuidado, essa responsabilidade, especialmente aos domingos, que é sempre solenidade, de preparar bem, de ensaiar, de verificar o repertório com antecedência, de ver o que é o mistério celebrado, porque nós cantamos o que nós celebramos e não o nosso gosto. Mas eu gosto desse canto, eu vou colocar esse canto porque eu gosto dele. Mas a liturgia não é o que eu gosto, senão nós estaríamos sendo idólatras de nós mesmos, nos adorando a nós mesmos. Eu canto coisa porque eu gosto. Não, eu canto o mistério que nós celebramos. Nós temos que aprender a rezar o mistério que nós celebramos. E aí a instrução música sacra define, nos dá uma pista sobre o que é a música litúrgica. Música litúrgica, segundo parágrafo, é aquela música criada para a celebração litúrgica.
Música sacra é aquela música criada para o culto divino. Ou seja, minha gente, se a música ela foi composta não para a liturgia, ela não deve ser cantada na liturgia. Né? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro, isso foi feito para a liturgia, para adorar a Deus. Esse canto não é litúrgico, ele não foi feito para a liturgia. E nem fazer uma paródia disso, porque pode ter uma letra religiosa, né? Oh, o Senhor é meu pastor e nada pode me faltar. A gente não vai lembrar do Salmo 23, vai lembrar do hino da porteira. Então a música ela já tem uma reserva simbólica, que nos remete a uma outra realidade. Então isso é muito sério. Música de casamento, né? Tem uma música que já dá até comichão, é uma coceira, que é a música do Shrek. Essa é hinário de casamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí se esguela, né? Senhor, viemos aqui para te agradecer. Essa música acho que é da década de 70, 80, né? Do Leonard Cohen, que foi um desastre, nem teve sucesso essa música nos Estados Unidos. Essa música ela ganhou repercussão depois que ela entrou na trilha sonora do filme e virou paródia de casamento. E tem gente que ainda canta como aclamação evangélica. Veja, é importante compreender isso. A música litúrgica é aquela música própria, feita especificamente para. Ela nasceu para o culto original. É uma música original. Então tem que ter muito cuidado com isso. Deve possuir as qualidades de santidade e de perfeição de forma. O que seria essa característica de santidade? Uma música santa. Uma música santa é aquela música que está de acordo com a doutrina católica, com inspiração nas Sagradas Escrituras e nos textos litúrgicos. Então, a característica da música santa, né? O canto litúrgico ele é santo quando ele cumpre isso. É um canto que guarda a doutrina católica, inspirado nas Sagradas Escrituras e também nos textos litúrgicos. Eu acho que eu dei esse exemplo em outro lugar, naquele congresso diocesano, né? Tem aquele canto que o pessoal canta muito nas oferendas. Pão e vinho te apresentamos neste altar, etc. Aí diz: é um milagre que se dá, o pão e o vinho, corpo e sangue vão se transformar. Há um problema gravíssimo. Eucaristia celebrada não é milagre. Milagre é algo extraordinário. A Eucaristia que nós celebramos não é algo extraordinário, porque foi uma ordem dada pelo Senhor. Todas as vezes que vocês se reunirem, comam do pão e bebam do cálice. Façam isso em memória de mim. É uma ordem. Isso não é milagre. A celebração da Eucaristia não é milagre. A Eucaristia celebrada não é milagre. Ela vai gerar milagres em nossas vidas. Aí é outra coisa. Ela pode acontecer um milagre eucarístico, a hóstia se tornar corpo, o sangrar, isso é um milagre. Agora, a Eucaristia celebrada não tem nenhum texto bíblico e nem litúrgico que afirme isso. Inclusive, nós fizemos o quê? Mistério da fé. Eucaristia é mistério da fé. Celebrando o memorial da paixão, Eucaristia é memorial. Celebrando o memorial, mas não é milagre. Ou seja, tem muito boa vontade, mas às vezes esquece da nossa própria fé cantada. Da nossa própria fé cantada. Então, por isso que os textos dos cantos da entrada, das oferendas e da comunhão, se não são as antífonas, se são em textos de inspiração livre, elas teriam que ter a aprovação do bispo diocesano ou da conferência dos bispos. Porque os cantos da entrada estão inspirados na antífona e nós já temos os textos da antífona no missal.
já estão aprovados. Os salmos, nós já temos os salmos aprovados no lecionário da liturgia das horas. Agora, quando eu componho uma letra nova, que não tem aprovação dos livros litúrgicos, ela precisa da aprovação da Conferência Episcopal. Isso é normativo. Quando não passa pela essa aprovação, aí a gente começa a trazer um monte de coisa que foi composto com muito boa vontade, mas sem o devido conhecimento. Ó, vou fazer um exemplo, né? Esse ano nós tivemos na CNBB 67 letras para o hino da campanha da Fraternidade de 2025. De mais de 200 inscritos, 67 enviaram letras. O hino da campanha da Fraternidade não é um hino litúrgico. Ele não é um hino para a liturgia, é para a pastoral, que a gente pode cantar no final da missa, nos encontros e tudo mais. Mas ele não é um hino litúrgico da Quaresma, ele é um hino de campanha de fraternidade. Só que não é porque é um hino de campanha da fraternidade que ele é feito de qualquer jeito. É muito cuidadoso. Então imagina, das 67 letras enviadas, apenas 8 chegaram à avaliação final. Né? Na comissão de liturgia, passa pelo setor das campanhas da fraternidade, aí eles enviam para nós. Então, das 67, chegaram 8. E nós tínhamos que indicar 3. Para que dessas 3, em comum com toda a equipe, fosse eleita uma. Dessas 8, 6 tinham muitos problemas, estéticos inclusive, né? Muitos problemas. E 2 estavam razoáveis. E foi eleita uma. Então, né? E essa uma que foi eleita, ela passou por várias observações de letra, de construção, de estética, de acentuação melódica. Cada um dos peritos fazia uma observação. Essa palavra ela vai gerar confusão. Essa palavra aqui, mas ele pensou na acentuação, então como é que ela poderia mudar? Não, então precisa mudar o verso. Essa palavra aqui cria esse som esquisito. Vocês sabem o que é prosódia, não é? Quando a música não é bem escrita, às vezes dá uma cacofonia. Conhece aquela música que não é nossa? Eunuco do Faraó? Pois é um exemplo de um reino de prosódia. Ou seja, fica muito feio quando você canta. Então, é todo um cuidado para que depois de eleita, aprovada, se coloque para a Assembleia cantar, para que não cante qualquer coisa, para que não gere confusão. Então é muito séria essa questão. E depois entra aí, né, no caso, a perfeição da forma. Então tem que ser bem escrito, tem que ter beleza poética, né? Tem que tomar cuidado com as acentuações, o tipo de composição. Um exemplo clássico, não sei se aqui vocês cantam assim. Eu vou começar e vocês cantam, porque daí eu quero observar. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. De novo que eu não percebi. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Tem 2 vozes. Tem uns cantando Senhor Deus do Universo, tem uns cantando Senhor Deus do Universo. Porque tem uns que já estavam no outro curso, né? Já aprendi. Já pegou esse exemplo clássico, né? Porque um problema de prosódia é uma paroxítona. Aliás, é uma oxítona, Senhor. E nós cantamos como se fosse uma paroxítona, Senhor. No ataque do compasso, no início da sílaba, fica Santo, 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 Senhor Deus. É um erro. Foi escrita errada e houve a correção, né? O sempre que está antes da cabeça do compasso, para que na hora do ataque caia na situação correta. Então, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí.
uma vez cantaram um salmo, isso aqui entra nessa questão, tá? É bem elaborado poeticamente. Um salmo. Eu não lembro como é a resposta do salmo, mas é do segundo ou terceiro domingo do Advento. Falava alguma coisa, o reino do Senhor, o reino de Deus, coisa assim. E a salmista que estava cantando pegou uma melodia, dessas melodias gospels, né, aí das televisões, e aí cantava, né? Tararara, o reino do Senhor, o reino. Estão entendendo o problema da construção melódica? O reino de Deus, o reino do Senhor, uma coisa assim. O rei pelado, né? Então tem que tomar cuidado. Não é reino, é reino. Então essas coisas, e aí essas melodias gospels, aí elas têm uma tendência a deslocar a acentuação da palavra, né? O Senhor é o meu pastor, e nada pode me faltará, e nada. Pode perceber que tem muitas coisas que tem deslocamento de compasso e ficam uns acentos assim, jogados para depois. Do ponto de vista poético, isso é um horror, né? Bom, vamos ler juntos aqui. O Guia Litúrgico Pastoral da CNBB nos orienta com alguns critérios básicos para a gente ter noção do canto litúrgico e até escolher um repertório. Número 1. Os textos dos santos sejam tirados da Sagrada Escritura ou inspirados nelas das fontes litúrgicas. Sejam poéticos, evitando explicações desnecessárias, moralismos, intimismos e chavões. Então, os cantos têm a Sagrada Escritura como fonte, ou os textos litúrgicos. Um problema, também outro probleminha de canto, é aquele que a gente cantava muito em aspersão, né? Eu te peço desta água que tu tens dará. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Olha o problema. A gente diz no creio, sobretudo no creio niceno, professo um só batismo. Aí a gente canta, todo dia me batizas outra vez. Mesmo que seja uma linguagem metafórica, mas isso é problemático. Isso é problemático na letra, tá? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses elementos. Intimismos, né? Por exemplo, isso aqui é bem clássico, né? Foi feito não para missa, mas parece que virou canto de comunhão de missa. Senhor, quando eu te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Isso não é canto de comunhão, de missa. Primeiro, se a gente for partir desse pressuposto, ele é uma pessoa no momento de adoração eucarística, está ali, está fazendo uma experiência mística. É ele. Senhor, quando eu te vejo no sacramento, eu sinto o céu se abrir, uma luz. Eu nunca senti isso. Não é a minha experiência, né? Sentir o céu se abrir, uma luz. Se alguém já teve aqui, legal, mas eu nunca tive essa experiência. Ou seja, é a experiência mística de uma pessoa intimista. Senhor, quando eu te vejo, eu sinto o céu se abrir, uma luz a me atingir. Não sei se atinge os outros, mas a me atinge, esfria a minha cabeça, esquenta o meu coração, mim, meu, eu, para mim. Não é próprio da liturgia. Não é próprio da liturgia. A liturgia canta: nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. E todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Isso canta a realidade que nós celebramos, né? Então é importante tomar um pouquinho de ciência desses elementos. Número 2, as melodias.
Bom, não é que todo mundo tenha que cantar tudo, mas o canto seja na sua maioria acessível, seja no refrão, seja na melodia. Às vezes a gente vai cantar um salmo responsorial e a gente meio que esquece